Bom, expectativa aí para o noticiário econômico, já que Brasília está meio esvaziada, a gente fala já sobre isso. A ata do Copom está para sair e algum detalhamento importante para a gente entender o que deve acontecer com a taxa Selic e os outros recados, né, de interpretação que o mercado faz a partir dessa divulgação, não? Pois é, o Boletim Focus está saindo. Deve sair agora no meio do nosso programa. Estamos de olho aqui também. Traz as previsões de PIB, inflação, câmbio e juros. Isso é muito importante porque todos esses indicadores estavam indo muito bem, né? Foram uma surpresa positiva, todos eles no final de 2023, e agora está tudo assim meio balançando por questões internacionais, por questões também ali de equilíbrio fiscal. O governo batendo cabeça na questão fiscal. Então, tudo isso junto define como é que está o equilíbrio macroeconômico, e amanhã vai ter a ata do Copom, do Banco Central, justificando, detalhando a decisão de parar, de suspender o processo, o ciclo de queda de juros, né? E isso, como você disse, Carolina, deve aí dar uma esquentada, reacender o confronto entre o presidente Lula e o Banco Central, particularmente o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, que está de saída do cargo no final do ano. Então, vamos ver, porque é uma pena, tudo isso estava indo tudo muito bem, de repente para a queda de juros, né, sequência de queda dos juros que estava vindo desde agosto, e um dos motivos é por causa do governo federal, que bate cabeça na questão de equilíbrio entre gastos e receita. Bem, vamos ver, vamos acompanhar esses números todos que são muito importantes para definir muita coisa e não apenas a briga do Lula com o Roberto Campos Neto. Muito bem. Eliane, o que dá para projetar para essa semana em Brasília, considerando que hoje é dia de São João, sábado é dia de São Pedro, tem um evento jurídico do ministro Gilmar Mendes lá em Lisboa. Como é que vai ser a semana aí? Pois é, como você disse, a semana está esvaziada. Hoje é dia de São João, viva São João. E também hoje tem um belo evento em São Paulo, no Instituto Fernando Henrique Cardoso, reunindo todo aquele grupo de estrelas da economia brasileira que produziram o Plano Real 30 anos atrás. Eu estava doida para ir para São Paulo para esse evento, né? Mas as passagens estão caríssimas e aí eu desisti. Mas, enfim, vão estar lá o Edmar Baixa, o Pedro Malan, o André Lara Rezende, o Pércio Arida, enfim, todos os grandes economistas do país que se reuniram para dar um basta na inflação galopante. Mas aqui em Brasília o Congresso vai estar bem esvaziado, porque tem aí a semana junina, as festas juninas, principalmente no Nordeste, né? E o presidente da Câmara, Arthur Lira, tentou dar folga só para as bancadas do Nordeste. Ele que é nordestino, ele que é de Alagoas. E aí o resto das bancadas, as outras bancadas deram um pulo. Até porque festa junina não é uma exclusividade do Nordeste. É fortíssima, importantíssima no Nordeste todo, mas todo mundo gosta de festa junina, né? Eu estava em São Paulo uns dias atrás, voltei na semana passada, São Paulo todo animado com festas juninas. Aqui em Brasília tem festa junina em igreja, em escola, em clubes, é muito animado, no Rio, enfim. E viajou todo mundo
E aí, a pauta? Pauta cheia, Congresso vazio, né? E a pauta tem duas questões que são fundamentais. A gente estava falando de economia, né? E o Congresso tem que dar uma resposta para a compensação da desoneração da folha de pagamento daqueles 17 setores que empregam muito, né? O Congresso quis manter a desoneração, o governo tentou fazer uma reoneração gradual, né? E o Supremo arbitrou isso, dizendo, olha, o Congresso tem que dar uma definição até o dia 15 de julho, né? Se não der, acaba a desoneração e volta a reoneração proposta pelo governo. Isso é uma questão importantíssima do ponto de vista político, institucional e, obviamente, do ponto de vista da economia e das empresas. Bem, também no Congresso, né, o tempo está ficando apertadíssimo para a regulamentação da reforma tributária. A reforma tributária foi uma festa, né, uma comemoração nacional, uma reforma que estava havia décadas trancada e patinando e finalmente chegou ao final. Mas o final ainda não é exatamente o final, porque falta regulamentação. Bem, além de tudo isso, muita gente vai sempre para o que o Estadão está chamando de Gilmar Palusa, que é aquela reunião com ministros do Supremo, ministros de Estado, senadores, deputados, etc., etc., lá em Lisboa. Então, não esperem muito dessa semana no Congresso, não. Mas como a gente sabe como esse Congresso sempre pode ter um susto. Então, a gente finge que não está olhando, mas tá, viu? Eliane, acabou de sair o Boletim Fox. Vou dar aqui para você algumas informações que saíram. Projeções dos analistas para a inflação em 2024 e 2025 voltaram a subir nessa semana, enquanto a estimativa da evolução do PIB para este ano também avançou, segundo os dados do relatório divulgado pelo Banco Central. Então, na inflação, a expectativa do IPCA para este ano passou de 3,96 para 3,98, enquanto a previsão para a inflação de 2025 avançou de 3,80 para 3,85%. A projeção para 2026 foi mantida em 3,60%. A expectativa para a variação dos preços administrado pelo IPCA caíram de 3,95 para 3,94. Deixa eu ver o PIB. PIB, a mediana das projeções deste ano passou de 2,08 para 2,09. Para o ano que vem está em 2%, há 28 semanas seguidas, e a de 2026 continua nos mesmos 2% há 46 semanas. E projeção para Selic se manteve em 10,5% em 2024, enquanto as estimativas para 2025 continuam em 9,5% e para 2026 se manteve nos mesmos 9%. Oba! É bom que o PIB está se mantendo, né? Até deu uma melhoradinha de 2,08 para 2,09 neste 2024. O PIB é importante, né? Tem gente que não dá muita importância, mas é importantíssimo você ter crescimento do país, porque crescimento do país significa aquecimento da economia. Mais produção, portanto, mais venda, mais serviço, mais gente empregada, mais gente com renda, mais gente comprando, e isso se chama círculo virtuoso, né? Mas a inflação aumenta de 3,96 para 3,98 e a inflação, o risco da inflação sair da meta é que está segurando os juros, né? Então são todas coisas interligadas, e a questão da inflação preocupa, né, e segura os juros. E, portanto, se a inflação preocupa, juros também
preocupam, mas o Boletim Focus está esperando uma estabilidade, quando o ideal era prever uma queda de juros, né? Direto de Brasília com Eliane Cantanhede, agora para falar da semana no Supremo, especialmente amanhã, com a previsão de retomada do julgamento de uma questão polêmica, né? O porte de maconha para uso pessoal. Faltam 2 votos, né, Eliane? 2 ministros ainda vão votar, Luiz Fux e Carmen Lúcia, de um assunto que está dividindo o Supremo. Está dividindo o Supremo, mas só falta um voto para decidir, né? Você tem 5-4 ou melhor, 5-3-1. Por quê? Porque 5 ministros foram a favor de descriminalizar o porte de pequenas quantidades de maconha, exatamente para não levar pequenos jovens, né, que são usuários de pequenas quantidades, para a cadeia, principalmente os jovens pretos, os jovens de periferia, os jovens pobres, porque os riquinhos, branquinhos de áreas nobres, eles não vão para a cadeia se a polícia pega com baseado, mas os pobres é que vão. E vão para a cadeia e são cooptados pelo crime organizado. Então já tem 5 votos, como são 11 votos no Supremo, basta mais um para determinar, para decidir a distinção entre o usuário de drogas, ou seja, aquele que fuma um baseado, enfim, fuma ali um cigarro de maconha, e quem faz tráfico de drogas, que aí é outra coisa, né? Hoje está tudo equiparado, né? Se você for pego com um cigarro de maconha ou você for pego com, sei lá, um saco de maconha para vender, vai ser tratado da mesma forma, né? Essa decisão do Supremo, como o Dias Toffoli votou na semana passada e fez um voto que é nem lá, nem cá, é um voto que é considerado um voto à parte, devolvendo para o Congresso a decisão final sobre quantidades, etc. Agora, vamos ver, porque a decisão está na mão ou do Luiz Fux, ou da Carmen Lúcia, ou dos dois. Basta que a Carmen Lúcia ou o Fux votem a favor da descriminalização e pronto, está definido a distância, né? A diferença, inclusive de tratamento, claro, entre o usuário de pequenas quantidades e traficante ou usuários de grandes quantidades. Agora, isso, claro, cria aí um atrito, aumenta o atrito do Supremo Tribunal Federal e do Congresso em torno dessa questão. Porque o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, é contra, ele que é da área jurídica, ele é a favor de manter as coisas como estão. O Senado aprovou um projeto na contramão do que está sendo julgado no Supremo, não apenas mantendo a criminalização do porte de pequenas quantidades, mas incluindo essa questão no Supremo Tribunal Federal. E o Senado aprovou, está na Câmara dos Deputados. E aí, se a Câmara aprova, né, o que é transformado em lei, inclusive em emenda constitucional acatada, né, se sobrepõe a decisão do Supremo. Né? Então, é um imbróglio danado e as pesquisas mostram, né, as informações, os dados mostram a diferença de tratamento entre o menino pobre que tem um cigarro de maconha e o menino rico que tem um cigarro igualzinho. Um para na cadeia e o outro vai para casa no seu carrão. Bom, Eliane, assunto também para a gente repercutir, depois de diversas universidades decidirem por conta própria suspender a greve na educação superior.
Algumas entidades bateram o martelo no final de semana, optaram por encerrar de forma unificada as paralisações que duraram mais de 2 meses. Tem algumas frentes, mas deve ser selado ali um acordo com o governo nos próximos dias, né? No sábado, né, os professores da Rede Nacional, a gente está falando sempre de Rede Nacional de Ensino Básico e Ensino Técnica, esses professores já fizeram um acordo com o governo e anunciaram que vão parar, né? Vão estancar a greve, a paralisação. E no domingo, no dia seguinte, também os professores universitários, né, da rede universitária federal e dos institutos federais também acataram aí a negociação com o governo e anunciaram que vão suspender a paralisação. Imaginem só, né? Os professores universitários estão parados há 60 dias, né? Os professores do ensino básico e ensino técnico estão parados desde abril. Enfim, os alunos ficam muito, muito, muito prejudicados depois de 2 anos de pandemia. Isso é muito ruim para a qualidade do ensino brasileiro e para o desenvolvimento dos jovens e das famílias. Mas a questão é, os salários dos professores, os salários são justos? Eu acho que ninguém nesse Brasil vai responder que são. E como eles são em grande quantidade, são enormes quantidades de pessoas e de salários, qualquer aumento tem um impacto fiscal enorme. Mas, vem cá, a gente fala em impacto fiscal para tanta coisa e não pode ter impacto fiscal para professor? É uma questão complexa, né? E eles acabam a greve, mas a insatisfação não acaba não, viu, gente? Falando agora, atenção! Tem mais uma greve aí, né? Pois é, eu esqueci de falar isso. É que acaba a greve dos professores, começa a acabar a greve dos professores, mas começa hoje, ou pelo menos está prevista para começar hoje, a greve também da área de meio ambiente. Né, as equipes de grande qualidade do IBAMA e do ICMBio foram muito, muito prejudicadas, principalmente no governo do Jair Bolsonaro, que não contratou ninguém, que não cuidou dos salários, que não cuidou do ambiente, achava aquilo tudo meio uma bobagem, né, um excesso, e agora eles estão reivindicando. E essa reivindicação do IBAMA e do ICMBio vem num momento muito importante. Por quê? Porque o Cerrado, que é muito peculiar, né, é um bioma muito peculiar do Brasil, que chama a atenção do mundo inteiro, está sendo destroçado. A gente focou muito nas queimadas e na devastação da Amazônia e a gente fechou os olhos. Atenção, eu estou falando a gente porque a imprensa também, para o Cerrado. E agora os números são assustadores. O Cerrado está sendo devastado. É muito importante a gente cuidar disso. Em Corumbá, por exemplo, no Mato Grosso, né, a queimada as imagens são assustadoras. E isso, gente, quando a gente fala de queimada, de cerrado, de biomas, a gente está falando de passado, de presente e principalmente do futuro da humanidade.